Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em operação na Bahia para colher provas de fraudes em licitações. E você vai ver também. Operador financeiro Lúcio Funaro, transferido da penitenciária da Papuda para a sede da Polícia Federal em Brasília, prepara colaboração premiada. Parecer sobre denúncia contra presidente Michel Temer por corrupção passiva deve ser entregue na segunda votação da CCJ, no próximo dia 17, na véspera do recesso parlamentar. Ministério Público Federal no Paraná consegue na Justiça a garantia de concessão de salário maternidade em até 30 dias. Artigo 6º da Constituição Federal garante direitos sociais como saúde, segurança, transporte e trabalho. E representantes de países de língua portuguesa visitam o TSE para conhecer sistema de votação eletrônica. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em um desdobramento da Operação Adsumos em Salvador e na região metropolitana. O objetivo é desarticular um esquema criminoso de desvio de verbas públicas, fraudes a licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e 7 de condução coercitiva em Salvador, Lauro de Freitas e Santo Amaro. Segundo as investigações, 3 núcleos empresariais venciam licitações de forma ilegal para realizar obras públicas, fornecer material de construção e também alugar máquinas para a Prefeitura de Santo Amaro. Os valores recebidos pelos empresários eram repassados para pagar propina e também distribuídos para políticos e servidores públicos. Por causa do desvio de dinheiro público, foram bloqueados 38 milhões de reais, além de imóveis e também veículos para ressarcir a União. Érica. Obrigada, Carolina. A Justiça Federal no Paraná decidiu que o atraso superior a 30 dias no pagamento de salário maternidade gera multa ao INSS. A decisão garante direito às mães que necessitam arcar com as despesas com o filho. Em janeiro de 2016, logo depois do nascimento do filho, a mãe pediu salário maternidade. O atendimento só foi agendado para junho, atraso de quase 6 meses. O problema foi denunciado ao Ministério Público Federal do Paraná, que entrou com uma ação, já que o benefício foi marcado com prazo muito superior aos 120 dias da licença, como prevê a lei. E esse não foi o único caso. Outras mães também passaram pela mesma dificuldade. A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Heloísa Helena Machado, afirma que houve desrespeito do INSS e destacou que, sem poder exercer atividade remuneratória, é imprescindível que a mãe do recém-nascido receba auxílio para poder subsistir e garantir uma boa e saudável estrutura para o crescimento da criança. A Justiça Federal do Paraná concedeu liminar em favor das mães, ao concordar com os argumentos do Ministério Público. 30 dias, esse é o prazo que o INSS do Paraná tem para conceder ou não os benefícios de salário maternidade. Não pode demorar mais do que isso. A Justiça determinou também multa de R$1.000 por dia ao INSS em caso de descumprimento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu dar andamento à ação que apura irregularidades na construção da Cidade da Música, no Rio de Janeiro. O processo teve início com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que alega irregularidades nas obras da Cidade da Música. O local foi entregue em 2009 e custou ao Estado 490 milhões de reais, quando o orçamento inicial era de 80 milhões. A construtora Andrade Gutierrez, responsável pela construção do complexo, alega que não haviam provas concretas dos atos de improbidade para o recebimento da ação, que foram feitas menções genéricas sobre o suposto superfaturamento e, por isso, não poderia ter sido aceita pelo juízo. O recurso foi analisado pela segunda turma, onde o relator, ministro Herman Benjamin, explicou que a decisão de receber a ação de improbidade foi correta e devidamente fundamentada. O ministro lembrou que a lei de improbidade administrativa recomenda que, em caso de dúvida, a ação deve prosseguir. Os ministros da turma lembraram ainda que a decisão não entra no mérito se houve ou não irregularidades na construção, apenas garante o prosseguimento da demanda no juízo competente.
A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Papel Fantasma para apurar crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo a aquisição de papéis sem lastro por fundos de investimentos cujos principais cotistas são institutos de previdência municipais. O repórter Gabriel Seafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão. Nessa operação, a polícia investiga a compra de títulos de dívidas emitidos por empresas. Com essa compra, os donos, então, obtinham créditos. Mas, segundo as investigações, as empresas eram fantasma. De acordo com a polícia, as negociações envolviam títulos sem lastro e também instituições previdenciárias municipais. As investigações começaram em janeiro e apontam a existência de pelo menos 6 fundos. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. O Ministério Público Federal quer que o Supremo autorize o envio da prestação de contas do senador José Serra do PSDB, referentes ao pleito de 2010 ao Tribunal Regional Federal em São Paulo. A PGR pediu também que os autos fossem encaminhados para a Polícia Federal, que deverá investigar a existência das notas fiscais no valor de mais de 6 milhões de reais apresentadas na prestação de contas. E o Ministério Público Federal pediu ainda que o senador José Serra seja ouvido e apresente esclarecimentos sobre os fatos. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Artigo 6º da Constituição Federal garante direitos sociais como saúde, segurança, transporte e trabalho. Voltamos em instantes. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus à defesa do ex-policial militar Júnior César de Medeiros, acusado de envolvimento na morte da juíza Patrícia Scioli. Quem tem as informações para a gente é a repórter Carolina Chaves. Carolina? Érica, o ministro negou a continuidade do processo por uma questão processual e também não verificou nenhuma ilegalidade para conceder o habeas corpus de ofício. Medeiros foi condenado a mais de 22 anos de reclusão por ter participado do assassinato da juíza Patrícia Scioli em 2011 em Niterói. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia confirmado a condenação de Medeiros e o recurso apresentado pela defesa dele ao Superior Tribunal de Justiça não foi admitido. Aqui no Supremo Tribunal Federal, Medeiros alegou que o processo tem nulidades por ter ofendido os princípios do contraditório e também do devido processo legal. Mas o ministro Luiz Fux, ele entendeu que não ficou comprovado o prejuízo sofrido com a nulidade alegada pela defesa de Medeiros e o caso dele também não pode ser analisado aqui no Supremo porque ele não tem foro privilegiado. Érica. Obrigada, Carolina. O relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Sérgio Sveiter, apresentou proposta nesta quinta-feira para que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, seja ouvido na comissão. A decisão agora cabe ao presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco. E o operador financeiro Lúcio Funaro, preso há mais de um ano, negocia acordo de delação premiada. O operador financeiro Lúcio Funaro, transferido da penitenciária da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, está negociando acordo de colaboração premiada. Preso há mais de um ano, ele é alvo da ação penal por fraudes no fundo de investimento do FGTS, junto com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também estaria finalizando textos para um acordo de colaboração premiada. Réu na Justiça Federal, Cunha arrolou o presidente Michel Temer como testemunha no processo. O presidente Temer embarca para Hamburgo, na Alemanha, nesta tarde, onde se encontra com líderes das 20 maiores economias do mundo. Até sábado, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, é quem assume a presidência da República, já que o presidente Rodrigo Maia viaja para a Argentina. Um dia antes da viagem, Temer se reuniu com ministros no Palácio do Jaburu. A reunião com os ministros aconteceu horas depois que o advogado de Michel Temer, Maris de Oliveira, apresentou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a defesa em relação à denúncia de corrupção passiva, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O documento entregue tem quase 200 páginas. Segundo Maris, faltam provas para gerar processo penal. O parecer sobre a denúncia deve ser entregue pelo relator Sérgio Sveiter até a próxima segunda-feira. A partir da decisão do relator, a defesa de Michel Temer deverá fazer exposição oral dos argumentos na CCJ. Em seguida, começa a fase de debate, prevista para iniciar na quarta-feira que vem. Os 66 membros da CCJ e os respectivos suplentes terão direito a até 15 minutos de fala cada um. Há também a possibilidade dos 40 deputados, sendo 20 favoráveis e 20 contrários ao processo, falarem por até 10 minutos. Depois disso, o relator e a defesa voltam a se manifestar
E em seguida, os membros da CCJ irão votar pela admissibilidade ou pela rejeição da denúncia. A votação do parecer deve ocorrer no dia 17, na véspera do recesso parlamentar, para que Temer se torne réu e o processo volte ao Supremo Tribunal Federal, onde, de acordo com a Constituição Federal, ele deve ser julgado. São necessários 342 votos favoráveis dos deputados. A Constituição Federal, promulgada em 1988, define deveres e direitos de todos os brasileiros, entre eles os sociais, que devem ser garantidos pelo Estado. Mas, na prática, nem sempre é isso que acontece. A nossa equipe percorreu alguns locais para mostrar as dificuldades encontradas por quem precisa de serviços oferecidos pelo poder público. Ao todo, são 11 direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal. O acesso a eles é dever do poder público, que deve oferecê-los aos 200 milhões de brasileiros. O artigo 6º prevê como dever do Estado e direito de todos o acesso à educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Mas será que no dia a dia é essa situação encontrada por quem precisa, por exemplo, de acesso à saúde, trabalho e transporte? Nós fomos a 2 hospitais e, ao que parece, o serviço não é oferecido da forma correta. O filho do Diego precisou de atendimento na pediatria. Após percorrer várias unidades, ele conseguiu ser atendido neste hospital em Brasília. Mas o pai afirma que aqui o problema é a falta de médicos. Está sobrecarregado o hospital, né? As pessoas chegam aqui lá de fora querendo atendimento, mas se o pessoal lá de dentro parar para atender o pessoal que está aqui fora, não vai conseguir o atendimento. Porque se eles parar para atender lá dentro, para atender aqui fora, vai sobrecarregar o hospital. Então eles têm que liberar realmente o pessoal que está lá dentro para poder atender aqui o pessoal aqui de fora. Além do problema da demora no atendimento, é comum a falta de materiais e medicamentos para atender ao público. Acesso ao trabalho também é outro direito social previsto na Constituição. Mas os números recentes mostram que o desemprego atingiu números altos. Em abril deste ano, eram mais de 14 milhões de desempregados. Falta de oportunidade no mercado, busca crescente por um novo emprego. Olha aí o Rodolfo atrás de trabalho. A gente procura aí, né, se empenhar, correndo atrás e tudo mais, só que tá difícil. Assim como tá difícil para mim, tá difícil para milhões de brasileiros, né? Ele ainda não conseguiu ser encaminhado para uma entrevista. Quem também está na esperança de conseguir um trabalho é o Bruno. Apesar da entrevista agendada, ele acredita que deveriam ser criadas novas formas de acesso a cursos profissionalizantes. O profissional ele não consegue encontrar cursos profissionalizantes, né? O governo poderia disponibilizar mais cursos técnicos, que isso abre um leque maior para o empregador, né? Para o empregado também. Para chegar e sair do trabalho é preciso de transporte. Mas quem diz que ele é oferecido com qualidade? A dificuldade é justamente a falta de ônibus, falta de assento, né? E muitas vezes os ônibus vêm muito superlotados, a gente não tem condição de assentar. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Walter Moura. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. A gente vê aí, né, viu na reportagem do Gabriel, vários problemas, que a situação que as pessoas enfrentam diariamente aí, né, no acesso a esses direitos. Eu gostaria que o senhor começasse diferenciando para a gente o que é um direito social do direito fundamental. Bom, Érica, essa é uma dúvida que está pontualmente resolvida na Constituição Federal, mas ela tem uma diferença na prática. Os direitos fundamentais ou garantias fundamentais são conquistas históricas da sociedade e são aquelas que não podem ser afastadas e estão mais vinculadas ao indivíduo. Elas estão arroladas no artigo 5º da Constituição. Já os chamados direitos sociais, eles são, segundo Norberto Bobbio, que é um escritor italiano que nós adotamos muito aqui no Brasil, a nossa literatura, são prestações positivas do Estado. O Estado vai nos prover alguns serviços, principalmente, que são de direito social de toda uma comunidade brasileira. A legislação, né, a Constituição, obriga o Estado aí a garantir o acesso à saúde. Todo cidadão tem que ter o acesso à saúde. E está aí a saúde pública para a gente ver, né? A gente viu aí também na reportagem as dificuldades que as pessoas enfrentam todo dia para ter acesso a esse direito. Quando falta esse direito, quando é negado esse acesso a qualquer cidadão, há uma punição para o Estado? Há como garantir isso de alguma forma? Bom, primeiro nós temos que lembrar que todo brasileiro tem o direito de acesso à saúde. Só que a saúde de que trata o artigo 6º, quando é provida pelo Estado, é o sistema público de saúde.
toda a prestação de serviço público no Brasil está submetida a uma gestão pública que a gente conhece, que ela é um pouquinho falha, um pouquinho deficitária, seja do ponto de vista de administração, de gerar serviço eficiente, seja do ponto de vista de escassez de recursos, principalmente nessa época de crise econômica profunda. O brasileiro, quando ele não encontra no setor privado, que é uma outra prestação de serviço, mas também de saúde, quando ele não tem condições de prover a sua própria saúde com recursos particulares, ele tem o direito garantido na Constituição e numa série de legislações infraconstitucionais de ser atendido no serviço público. Quando esse sistema falha, existe por detrás dele um gestor, um secretário estadual ou municipal de saúde, um diretor de hospital, um médico. Esses servidores, se for comprovado que eles agiram com negligência, imperícia ou imprudência, e especialmente se for por questão também de má gestão de recurso público, isso gerar ao cidadão risco à saúde, vida ou segurança, eles vão responder por questões disciplinares e eventualmente até por ação civil pública de improbidade. Então existe um sistema que cobra a responsabilidade dos gestores pela falha no serviço público de saúde. Quais são as ferramentas que as pessoas podem usar, as ferramentas legais, para garantir esse acesso? Porque às vezes o pai chega lá com a criança, com febre, fica lá o dia inteiro, não consegue atendimento. O que ele pode fazer de prático para conseguir? Bom, primeiro é formalizar todo tipo de falha mediante reclamação. Primeiro, no próprio hospital, e o hospital tem que processar essas reclamações. Depois, nos órgãos de corregedoria, que tem todo município e estado, tem os órgãos de corregedoria, e também se for um ente, por exemplo, do sistema federal, existem os órgãos de corregedoria federais, e depois, se for o caso, nos PROCONs, em última instância no Ministério Público. Estas autoridades que eu falei, de corregedoria, de atendimento ao consumidor e o Ministério Público irão cobrar providências antes do Judiciário para que se implemente essa política pública de saúde de modo eficiente. Não havendo resultado, o consumidor pode, em havendo dano, buscar o Judiciário para prover algum tipo de indenização decorrente dessa situação. E não é só acesso à internação, ao médico, uma consulta, tem um exame, né, que a pessoa precisa, tem também os medicamentos, que são caros, muita gente às vezes não tem condições de comprar, o Estado também é obrigado a garantir. Bom, aí a gente volta à questão da escassez de recursos. Se for um problema, nós temos sim garantia para que em algumas situações de saúde, algumas doenças específicas, listadas em lei, especialmente para uma categoria de pessoas com a baixa renda comprovada, há programas municipais, estaduais e federais de distribuição de medicamentos. Isso não é regra. Não quer dizer que qualquer pessoa que precisa de um medicamento vai ter na rede pública. Havendo a submissão a esses programas, o medicamento tem que estar lá. Se existe um programa público, existe também recurso que tem que ser organizado pelo gestor. Em havendo má gestão desse recurso para comprar o remédio, o Estado se responsabiliza. Em havendo escassez de recursos, o consumidor vai ter que entrar em fila e, infelizmente, no Brasil é comum que o Judiciário seja frequentemente chamado a intervir no Poder Executivo para poder garantir. O Judiciário tem sido discutido o ingresso do Judiciário dentro do Executivo para redirecionar políticas públicas de distribuição de medicamento, mas no Brasil isso ainda é necessário, porque ainda falta muito bom senso para o Poder Executivo nessa política de distribuição de medicamentos. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Representantes de países de língua portuguesa visitam o TSE para conhecer sistema de votação eletrônica. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Walter Moura, que hoje está falando com a gente a respeito do artigo 6º da Constituição, os direitos garantidos ao cidadão a partir dali. A gente falou muito de saúde no bloco anterior, né? Mas não é só a saúde, a população também tem direito ao transporte público. Por exemplo, atraso, escassez de linhas, transporte sucateado, tem que trabalhar, tem que pegar o ônibus, não consegue, perde o dia de trabalho, às vezes perde o emprego. Para que a população denuncia, já que é um direito dela?
Bom, primeiro é reconhecer que o Estado, nós pagamos um tributo que é um dos maiores do mundo. E o Estado tem a obrigação programada pela Constituição de ordenar o transporte e também um sistema que funcione de transporte público. O ideal é que se nós tivéssemos um sistema de transporte público em bom funcionamento, nós teríamos uma série de ganhos, por exemplo, em não poluição. Então esse assunto é um assunto que transcende até o próprio direito social. O mau funcionamento do sistema público de transporte, ele deve ser comunicado pelo cidadão, se possível por escrito, com alguma prova. Hoje a gente tem os celulares à mão. Primeiro, na própria companhia concessionária de transporte, você não me falou se era urbano ou aéreo e aquaviário, tem esses 3 tipos de transporte. Em todos os 3, você tem uma empresa, normalmente privada, que está, mediante concessão, prestando esse serviço. A própria empresa, ela tem um sistema de ouvidoria, ou deveria ter. Ela é a primeira a ser procurada para reclamações. Depois disso, você tem as secretarias de transporte, ou até, em alguns casos, agências reguladoras de transporte, que também recebem reclamação. E, por último, PROCON e Ministério Público. Só não havendo uma solução nessas instâncias e em havendo dano, você pode buscar o judiciário para se ressarcir de prejuízos indevidos. Outra coisa que as pessoas muitas vezes não sabem é a segurança pública. Também é um direito do cidadão ter direito à segurança pública, né? E as pessoas pelo país inteiro reclamam dessa falta de segurança, que é uma coisa bem difícil de quantificar, de provar, porque o policial às vezes não está ali naquela rua e aconteceu ali aquele homicídio, um assalto. Se a pessoa for vítima de um assalto ou de qualquer tipo de crime, ela pode vir a ser indenizada por uma falha na segurança? Bom, Érica, esse assunto é um assunto que tem uma certa polêmica. Em primeiro lugar, de todos os direitos sociais, quando a gente pensa em saúde e transporte, você tem a concorrência do sistema público com o privado. As pessoas com melhores condições financeiras não sentem falta, porque tem o transporte próprio, tem o plano de saúde próprio e sequer conhecem o sistema público. Agora, o sistema de segurança, ele é o mais difícil de você privatizar. Realmente, só uma nata da sociedade que consegue ter uma segurança privatizada. A maior parte, a parte esmagadora da população brasileira está submetida à segurança pública. E o sistema de segurança pública, ele é muito falho no Brasil reconhecidamente, seja nos grandes pontos turísticos, seja pela quantidade de assaltos e principalmente pelo evento tão corriqueiro que é o da bala perdida. Isso virou até uma situação cômica no Brasil. Nós temos aí várias falhas, por exemplo, de policiais mal remunerados, sistemas que não têm recurso, talvez por questão de corrupção, é um desvio de verba pública que não chega o dinheiro que a gente paga, que é muito onde deveria chegar, ou seja, policiais bem pagos, treinados, educados, para que a gente tivesse realmente uma situação de não violência nas ruas. Excepcionalmente, existem precedentes de alguns tribunais estaduais em que há indenização de vítimas de balas perdidas ou de alguns tipos de assaltos onde havia policiamento. Tem que haver a comprovação de negligência de um sistema de segurança pública que estava ali instalado. Mas isso é muito excepcional e vai ser verificado caso a caso. Infelizmente, o cidadão fica a descoberto quando é assaltado e, infelizmente, ele é mal atendido em alguns órgãos policiais que simplesmente negligenciam, dizendo, olha, furto, eu não vou nem prosseguir, porque todo mundo aqui é furtado. Isso é uma realidade brasileira que deveria ser enquadrada pela responsabilização dos gestores que permitem isso acontecer. Tá ótimo, doutora. A gente poderia ficar horas conversando sobre esse assunto, sobre os direitos da população aí que não são atendidos de forma integral. Obrigada pela sua participação por hoje. Até mais. Obrigado. O número de endividados tem crescido no país. De acordo com uma pesquisa da Serasa, atualmente 61 milhões de brasileiros estão com o nome sujo na praça. Leia Santos passou por dificuldades financeiras há 2 anos. Ficou 8 meses desempregada. Com 4 filhos, teve que fazer cortes no orçamento. Manteve em dia as contas de água, energia e aluguel. Só conseguiu quitar as dívidas porque voltou ao mercado de trabalho. Eu fui economizando, fui cortando alguns supérfluos, né? E tentei
e conseguir pagar a dívida. Segundo a Serasa, 61 milhões de brasileiros estão inadimplentes e as dívidas somam quase 275 bilhões de reais. 8 milhões de endividados estão no Distrito Federal e um dos motivos é o desemprego. Só na capital federal, a inadimplência aumentou 0,4% de abril para maio. Segundo o Banco Central, no mês de maio, houve um aumento de inadimplência nas operações de crédito, como cheque especial e cartão de crédito. Para cobrar a dívida, o credor deve seguir procedimentos estabelecidos em lei para não ferir a dignidade do cliente, previsto na Constituição Federal, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Você não pode se tornar um devedor quanto mais e buscar a justiça sempre para tentar sanear naquele momento ali com seus problemas, com as suas obrigações e voltar a praticar o calote. Isso aí também é analisado pelo Poder Judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu a visita de 13 representantes de 6 países de língua portuguesa. Eles conheceram o sistema eletrônico brasileiro de votação e a história das eleições no Brasil. Representantes dos parlamentos de 6 países de língua portuguesa participaram da visita. Primeiro, eles acompanharam uma apresentação do secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Giannino, que mostrou o sistema eletrônico de votação utilizado no Brasil. O secretário afirmou que os estrangeiros ficaram impressionados com a tecnologia da votação brasileira e pensam até em levar o sistema para os países de origem. Nossa forma de contribuição é na transferência de conhecimento, por meio de consultoria, colocarmos ali a nossa experiência para que eles adequem as suas respectivas realidades, assim como foi implantado o sistema eleitoral brasileiro. Nós não importamos de nenhum país, nós desenvolvemos uma solução que é compatível às nossas características e peculiaridades. O representante de Angola gostou muito do sistema eletrônico de votação e ressaltou a rapidez da apuração. O sistema eletrônico é muito eficaz. De facto, tendo em conta o acordo de cooperações entre os diversos países que fazem parte da CPLP, aprendemos muito, também vamos escolher para os nossos países. Em seguida, foi a vez dos representantes de Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe aprenderem sobre a história das eleições no país. Os estrangeiros ficam até sexta-feira no Brasil, onde participam de um encontro com funcionários dos parlamentos de países de língua portuguesa. Na escola ou na rua, é brincadeira ou são maus tratos? O sofrimento infantil, os aspectos legais e a solução para quem lida com o bullying entre as crianças e adolescentes. O Repórter Justiça discute o problema. O programa vai ao ar sexta-feira, às 7h30 da manhã. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.